Oi? Ok. Boa noite a todos. Abençoe-nos, Jesus, o ser incomparável, que possa hoje, nessa noite, nos iluminar, fazer com que todos nós possamos entender um pouco mais da doutrina espírita. Essa doutrina que, em verdade, é uma bênção em nossas vidas, quando bem aplicada, quando bem entendida. Queridos irmãos, a temática dessa noite que coube a nós falar um pouco é a respeito do princípio da ação e reação, ou seja, a lei de causa e efeito. Eu particularmente gosto muito dessa lei, porque dentre as diversas leis criadas pelo Pai, e nós temos diversas, Deus quando criou o universo e todas as coisas, criou diversas leis. Lei do amor, lei de causa e efeito, lei da reencarnação, e tantas outras que a gente conhece. Gosto bastante dessa lei, porque na verdade essa lei, se vocês forem parar para pensar e aplicar, ela é muito verídica, e dentre todas, a que de imediatamente podemos todos nós observar e comprovar, é a lei de causa e efeito. Essa lei, ela é fantástica. Por quê? Como que ela funciona? Bem simples, como todas as coisas de Deus são bem simples, em verdade é o homem que complica. Como que funciona a lei de causa e efeito? Simples, apenas um ato realizado, como consequência vem um efeito, um estado, uma obra. Tudo aquilo que plantamos ao longo da vida, por consequência, vem a colheita. Isso é interessante, porque essa colheita tem várias vertentes. Nós podemos observar as nossas colheitas de imediato, plantamos, realizamos uma ação, e de imediato colhemos e vemos o efeito dessa causa. Ou nós vamos ver também que isso pode ser visto ou comprovado ao desencarne, ou também uma outra reencarnação. Alguns também a chamam lei de causa e efeito, lei de ação e reação, lei do retorno. Muitas vezes a gente se depara com essa nomenclatura. Lei kármica, lei divina, são todas sinônimos. Todos querem dizer o seguinte: aquilo que fazemos aqui, aquilo que plantamos, que fazemos a nós mesmos e ao próximo, é aquilo mesmo que receberemos. E isso é interessante, porque na verdade é um reflexo da bondade e a justiça de Deus. Nós vamos ver que a lei de causa e efeito, ela é sinônimo, é um sinal de igualdade da justiça e o amor de Deus. Muitas vezes não paramos para pensar, mas é isso. A lei de causa e efeito, ela se manifesta e representa o amor, a bondade e a justiça de Deus. E quem melhor que o grande mestre, que Jesus, para nos mostrar e comprovar essa lei? Em Mateus 16, 27 está escrito, Jesus disse: a cada um será dado segundo as suas obras. Isso, em outras palavras, quer dizer lei de causa e efeito. Você vai colher apenas aquilo que plantar. Então, muitas vezes, a gente tem que parar e raciocinar um pouco. Ao longo da vida, a gente fala o seguinte, a gente se depara com inúmeras pessoas e nós mesmos, às vezes, falamos: puxa vida, mas algo me acontece ou algo está me acontecendo que eu acho que não mereço. Ou acho que não convém para a minha vida isso que está me acontecendo. Mas se a gente for parar para pensar, a gente vai ver o seguinte: por que está acontecendo? Por que esse efeito, por que essa reação está acontecendo na minha vida? Será que realmente eu não mereço? Bom, se for isso mesmo e eu concordar com vocês ou com qualquer pessoa que diga isso, eu também vou concordar que Deus é injusto, Ele não sabe o que faz. Deus é injusto porque Ele está me dando algo que eu não mereço. Ele não está sabendo o que Ele faz. Então, muitas vezes, se a gente parar para pensar e entender essa lei, que é uma lei magnífica, a gente vai ver que tudo está certo. Tudo está no seu devido lugar, tudo acontece no tempo certo, na hora certa e com a pessoa certa. Não tem nada errado. Em verdade, está deturpado os nossos pensamentos, a nossa forma de ver. E é isso que a gente vai falar um pouco ao longo dessa noite. Aqui traz um pouquinho de informação no livro Céu e Inferno, segundo Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, trazendo para nós: sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados. Então vamos lá, a lei de causa e efeito, ela existe e ela está ocorrendo a todos os instantes. Desde o nosso nascimento e até antes do nascimento ela já ocorria, durante toda a vida e pós
morte também. Depois da vida também ela vai continuar acontecendo, porque quando Deus criou todas as coisas, foram criadas também as suas leis. E essas leis são perfeitas e funcionam constantemente, diariamente, ao longo do século, ao longo dos milênios, acontece e irá acontecer constantemente. Bom, então se o bem e o mal é rigorosamente considerado, ótimo. Então realmente é a manifestação da bondade e a justiça de Deus. Porque se eu faço um bem e esse bem é considerado, Deus é justo. Porque eu estou plantando coisas boas e coisas boas estão me acontecendo. Então ótimo, está se comprovando a justiça de Deus. Mas o mal também é considerado, porque nós não somos 100% bons e nem 100% maus. Em verdade, dentro de nós existem dois grandes leões, não é verdade? Assim, muitas vezes a gente se encontra ao longo das literaturas, ao longo de grandes filósofos, dizendo que dentro de nós há dois grandes leões, um bom e um ruim, que vai predominar aquilo que eu alimentar. Então, o mal também é considerado. Isso é fato e observável. Se você observa a vida de uma pessoa, vamos lá, pegar um exemplo prático. Você observa alguém que ao longo de um mês faz tudo errado. Prejudica o próximo, mente, engana, dá o calote no seu irmão, faz tudo quanto é coisa errada. Estamos sujeitos a todos a passar por isso. Você observa no próximo mês, como está a vida desse nosso irmão? Como vai se encontrar a vida dessa pessoa? Eu te garanto que ele semeou. Ele fez uma causa ou várias causas, e pelo visto causas ruins. Por consequência, não tem como, é inevitável que o seu efeito também seja deletério, seja ruim. Porque ele plantou. Ele fez uma causa ou várias causas ruins. Continuando aqui, está dizendo no texto para a gente, está relacionado à lei de liberdade e à sábia manifestação da justiça e bondade de Deus. Então, se a gente for observar essa lei esplêndida, perfeita, que quando muito bem aplicada leva ao progresso rapidamente, ela é diretamente ligada a uma outra lei chamada lei de liberdade. O que seria a lei de liberdade? Lei do livre-arbítrio. Lei que nós temos o direito de fazer aquilo que me convém. Então, essa lei de liberdade, lei de livre-arbítrio, está diretamente com essa lei. Por quê? Porque, muito bem, vamos lá, ao longo da minha vida eu faço coisas boas, tenho vertentes boas. Então, procuro fazer o bem ao meu próximo, a mim mesmo, procuro ser honesto, bom. Por consequência, eu estou efetuando e executando o meu livre-arbítrio, a minha lei de liberdade. E aí, quando aplicado a lei de causa e efeito, são causas boas, por consequência, os efeitos serão benéficos, salutares também. Agora, se ao longo da minha vida eu utilizar a minha lei do livre-arbítrio e cometer coisas deletérias, ruins, por consequência, essas causas estão sendo arquivadas e o efeito também virá. Aí aqui é colocado para nós. Bom, se essa lei de causa e efeito manifesta a bondade e justiça de Deus, como entender isso então? Por que eu digo que quando a lei de causa e efeito ela é executada e é executada constantemente, manifesta a bondade e justiça de Deus? Dois raciocínios podem ser feitos aqui. E é importante que façamos. Como entender isso? Por que bondade e justiça de Deus? Primeiro ponto, justiça. Justiça por quê? Se eu fizer coisas ótimas, boas, que vá a favor das leis de Deus, por consequência, os meus efeitos são bons também. Se é uma coisa boa e o efeito é bom, ótimo, justiça de Deus. Deus é justo. Aquilo que eu fiz, eu estou recebendo. Agora, de ruim é feito também. Por isso que a justiça se aplica. Se nós muitas vezes se dedicarmos às coisas ruins, às coisas que muitas vezes faz mal a nós mesmos e ao nosso próximo, a justiça também ela se aplica. Porque Deus é amor? É amor. Mas Deus é justiça? Também é justiça. E como que ele se manifesta a sua justiça? Ele vai descer lá de cima e falar, olha, isso é justo ou isso não é justo? Não. Deus tem um universo imenso. Vem a ciência e fala para a gente que igual a nossa Via Láctea, existe 200 bilhões de galáxias. Agora, vocês imaginam, Via Láctea, nós que não conseguimos chegar nem a Marte ainda. Igual a nossa Via Láctea, onde estão todos os planetas, nosso Sol, existe 200 bilhões. Então, quer dizer, Deus tem muito o que fazer. Nosso Pai tem muito o que fazer, tem muita coisa a cuidar, não é verdade? Então, muitas vezes, a gente tem que parar e raciocinar. E aí a ciência fala um pouco mais. Igual ao nosso Sol,
que a gente só enxerga e pode ver só um Sol, existe 100 milhões. Não enxergamos todos, um só. Então, nessa imensidão, tem que existir essas leis, e existem essas leis para tomar conta. Então, Deus se manifesta com a sua justiça pelas leis divinas. E a lei do livre-arbítrio, a lei da liberdade, está em contato íntimo com essa lei. Por que bondade? Por que a lei de causa e efeito ela é uma lei que manifesta ou representa a bondade de Deus também? Outro raciocínio. Por exemplo, ao longo de nossas reencarnações, de nossas vidas, nós fomos criados seres primitivos, seres não tão bons na nossa criação. Fomos criados simples, destituídos de tudo quanto é tipo de sentimento, e fomos crescendo, aprendendo e evoluindo, e estamos aqui hoje. Então, o que acontece? Ao longo dessa jornada, fomos construindo coisas não tão boas. Fizemos coisas não tão agradáveis. Ah, como que eu sei disso? É fato. Pense nós na época da Inquisição. Fizemos muitas coisas erradas. Matamos muita gente. Perseguimos muita gente. Hoje também nós fazemos isso. Porém, um pouco mais mascarado, né? Porque hoje nós atingimos a capacidade de mascarar um pouco. Mas fizemos muita coisa errada. Se não existisse essa bondade de Deus, aí o fardo seria um pouco pesado. Por quê? Porque plantamos, fizemos inúmeras causas ruins, e os efeitos vêm inevitável. Só que Deus, na sua bondade, como que Ele manifesta isso? Ele é bom e é justo, só que também é extremamente misericordioso. Ele promove a sua bondade para nos dar a oportunidade de resgatarmos isso. Fizemos coisas não tão boas, só que aí Ele, com a sua misericórdia, permite com que possamos pagar essas coisas boas parceladas. Então, ao longo da nossa reencarnação, nós viemos pagar coisas que fizemos no pretérito, com certeza. E aqui está a grande bondade. Olha a oportunidade. Realizamos causas, tem os efeitos, estamos aqui resgatando esses efeitos. Isso é uma bondade de Deus. Porque já pensou se todos nós que fizemos coisas não tão agradáveis, não tão boas, fôssemos condenados todos para o inferno eterno, ou uma perdição eterna? Inevitável. Inevitável que a bondade atua nisso, porque ninguém foi criado para se perder eternamente. Deus, na sua infinita bondade e amor, não criou os seus filhos para se perder. Se nós, humanos, pais e mães, não condenamos os nossos filhos por erros cometidos, quem dirá Deus na sua perfeição? De forma nenhuma, ninguém estará perdido eternamente ou condenado. E aí, claro, somos imperfeitos? Ok, fizemos causas erradas? Fizemos. Efeitos estão vindo? Estão vindo. Só que a bondade de Deus é a oportunidade de resgatarmos e evoluirmos. Ao longo das nossas reencarnações, vamos colhendo esses efeitos e, pela bondade de Deus, evoluindo. E aqui nós podemos compilar um pouco de algumas leis. Nós temos algumas leis de Deus que é aplicada e elas ocorrem constantemente, no qual podemos ver um vínculo entre elas. Eu tenho o meu livre-arbítrio, isso me traz responsabilidade, porque eu tendo consciência daquilo que eu faço e que posso fazer, eu também crio responsabilidades. Porque eu sei que aquilo que eu fizer retornará para mim de algum modo. Isso é inevitável. E se você olha diariamente na família, na sua vida, puxa vida, fiz uma coisa que não foi muito legal, será que é por isso que eu estou passando hoje? Pode ser, ou não. Pode ser coisas de outros tempos também. Então, o livre-arbítrio nos traz responsabilidades, que tomamos consciência de que tudo que podemos fazer ou façamos virá ao nosso encontro um pouco mais à frente ou no momento. E, por consequência, cai na lei de causa e efeito, na lei do ato e resposta. Causa, efeito, ação, reação. Inevitável. E leva, quando bem aplicado esse livre-arbítrio e quando bem entendida essa lei de causa e efeito, leva ao progresso, que é o objetivo de todos nós. Qual que é a finalidade nossa aqui nesse planeta? Melhorar. Melhorar, caminhar, sermos bons, trabalhar para alcançar isso aqui, progresso. Progresso. E aqui alguns pontos interessantes.
Sem o livre-arbítrio, então vamos colocar, se nessa escala aqui não tivesse o livre-arbítrio e tivesse efetuando apenas a lei de causa e efeito, será que teríamos responsabilidades por isso? Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. Então, o livre-arbítrio é extremamente interessante. Então, Deus deu-nos o livre-arbítrio para que possamos fazer coisas boas, de livre e espontânea vontade, consequência, o efeito virá também. Então, não podemos chegar no futuro e falar assim, puxa vida, não tenho culpa, fui induzido a fazer isso, de forma alguma. Não fomos induzidos por quê? Porque nós escolhemos, como tudo em nossa vida, a gente pode hoje escolher um caminho e percorrer esse caminho. O que vai dar, não sabemos, mas temos uma noção. Porque se a gente tem consciência e temos essa lei ao nosso favor, e sabemos que a lei de causa e efeito está se efetuando, a gente pode ter uma noção do que vai acontecer. Se escolhemos um caminho deturpado, é inevitável. Pela lei de causa e efeito, sabemos onde isso vai dar. Agora, se eu optar por algo melhor, trilhar um caminho bom, também sabemos onde isso vai dar. Não é uma incógnita, como muitos falam, não sei onde vai dar. Não. Podemos não saber pontualmente onde vai dar, mas temos a noção e a percepção de onde findará sim. O homem não é levado ao mal, os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por provas e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, mas será livre de agir ou não. Então, muito bem explicado. E passamos, então, para a compreensão das causas. Causas das aflições. A minha vida está difícil. Estou com problemas, tenho problemáticas, tenho tristezas, tenho angústia. Ok. Vamos compreender de onde que vêm essas aflições. As aflições de nossas vidas têm duas origens. Tá? Ou são aflições causadas na vida presente, no momento, ou causadas em vidas passadas. E isso está em o Evangelho segundo o Espiritismo, na nossa obra espírita, né? O Pentateuco é decodificada pelo Allan Kardec, né? Nossa obra básica aqui, nosso pilar, explica bem isso. Então, por exemplo, quais são as causas ou as explicações de nossas aflições no momento presente? Muito simples. As suas ações diárias, ao longo da sua vida, você vem fazendo ações, realizando objetivos, planos, e nesses objetivos e planos você vem colocando ações para que execute esses planos. E essas ações, elas vão ter um efeito. Então, por exemplo, essa vida presente é isso. E, no caso, alguns arriscam falar que todas as aflições da vida presente, que está nesse primeiro grupo, ela corresponde a 70%, 2/3 de nossas aflições. E 1/3, 30% mais ou menos, né? Isso não é muito preciso, corresponde de vidas passadas. Então, por exemplo, se nessa vida eu tenho muita tribulação, muitas dores, muitas tristezas, vamos abrir o olho. Por quê? Porque nós sabemos que a maior parte de nossas aflições pertence a esse primeiro grupo de vidas presentes, da vida presente, de nossas vidas presentes. Então, se as aflições é dessa vida presente, abramos os olhos. Por quê? Porque com certeza eu estou fazendo algo, plantando algo, né, realizando causas e o efeito está vindo de imediato. De imediato. Porque corresponde a 70%, 2/3. E, claro, algumas quantidades, alguns pontos de nossas vidas, alguns fatos, algumas ações de nossas vidas, não correspondem a essa vida, e sim de vidas passadas. Então, por exemplo, se eu realizei alguma coisa no pretérito, lesionei alguém, fiz mal a alguém, ou a mim mesmo, isso será pago em vidas posteriores, né? Claro que Deus, na sua misericórdia, infinita bondade, parcela isso para a gente. Porque se em verdade nós fôssemos pagar em poucas existências essas dívidas, seria muito pesado. Muito pesado. Porque mais fizemos mal do que bem ao longo de nossas reencarnações. Como que temos essa certeza? Simples. Quando fomos criados primitivos, que habitávamos nas cavernas, e éramos ignorantes. A tendência de fazer o mal era muito mais do que fazer o bem. Mais errávamos do que acertávamos. Então, por consequência, acumulamos algumas dívidas. E nesse acúmulo, ao longo das reencarnações, vamos pagando esses débitos. Claro,
acrescido de misericórdia de Deus. Se fôssemos pagar em real tudo o que fizemos, seria muito pesado. Então, a misericórdia de Deus também atua aqui. Então, baseado nesse raciocínio, fica fácil ter uma vida equilibrada, uma vida tranquila. Mas minha vida não é tranquila, é difícil. Ok, mas dá para mudar isso? Dá sim. Se a gente parar e analisar que na vida presente representa, as aflições da vida presente representa ações daqui mesmo, realizado ao longo do dia a dia, é fácil mudar. Passe, a partir de hoje, a fazer coisas boas, salutares, e isso, ao longo dos dias, dos meses, dos anos, nós vamos ver que os efeitos são agradáveis, porque corresponde a 70% 2/3. Então, é possível ser feliz, entre aspas, adquirir uma vida mais estabilizada, só raciocinando e entendendo a lei de causa e efeito, e entendendo a origem dessas aflições também. Uma felicidade relativa, porque sabemos que a felicidade não é uma situação, não é como minha vida se encontra, ou o que eu tenho ou o que eu não tenho para que determine que eu seja feliz. Nós vamos aprender ao longo dos séculos e das reencarnações que felicidade é um estado de espírito, é um estado interior, independe de qualquer coisa. Mas que tenhamos uma vida mais equilibrada, raciocinando e entendendo isso aqui, plantando e fazendo coisas boas, tendo causas agradáveis, para que os efeitos também sejam agradáveis. E aqui traz para nós, sem o livre... Já foi? Estou voltando à frente. Aqui está. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador do seu próprio infortúnio. Também está na obra básica, o Evangelho do Espiritismo. Muito claro que nós somos, ou momentâneo, ou no passado, o nosso próprio algoz. Nós somos o nosso próprio algoz. Por quê? Porque o que eu passo hoje é diretamente ligado ao que eu fiz no pretérito. Inevitável, seja nessa vida ou em outra. Então, muitas vezes, nós, quando lemos isso aqui, entendemos isso aqui, nós refletimos um pouco. Puxa vida, será que o fulano tem tanta culpa assim mesmo na minha vida? Ou como minha vida está hoje, é culpa do fulano, do ciclano, da mãe, do pai, da irmã, da namorada, do esposo? Será que é culpa do vizinho? Será que é culpa... Né? Porque a gente tem o hábito de terceirizar o problema. É muito difícil e poucas pessoas param e falam, puxa vida, a culpa é minha. É minha porque dói, é ruim. Você falar que a culpa é sua? Não, mais fácil jogar a culpa no outro. A culpa é do fulano, é do diabo, é do meu irmão lá, ó, é do meu vizinho. É mais fácil isso. Agora, se a gente parar e analisar, aqui está o grande lance. Causador do seu próprio infortúnio. Então, meus irmãos, vamos parar um pouco, refletir, entender essas leis. Entendendo essas leis, a gente vai parar e falar assim, puxa vida, eu acho que eu tenho mais culpa do que eu achava. Ou eu tenho mais culpa do que eu pensava. Porque nós somos os verdadeiros algozes de nós mesmos. Nós causamos, muitas vezes, os males de nossas vidas. Se a gente entender que 70%, 2/3 das nossas aflições, das nossas tristezas da terra, corresponde a erros ou ações que nós cometemos, então paramos e todos reflitamos que podemos mudar um pouco isso. A vida pode ser um pouco mais feliz do que imaginamos. Se a dor é a moeda pela qual resgatamos o passado, Deus nos oferece a abençoada alternativa, o bem. E isso está em uma obra complementar, né, de Simonetti, quem quiser ler, uma obra muito boa. Então, o bem. Por que é uma alternativa abençoada? Todo o esforço em favor do próximo amortiza nossos débitos, tornando mais suave o resgate. Então, vamos lá. Sabemos que as nossas aflições, boa parte, a maior parte dela, corresponde a ações nossas diárias. O que eu faço ao longo dos meus anos, dos meus dias, reflete para mim nessa própria vida, beleza. Só que tem uma porcentagem que não dá para mudar, que é a porcentagem do pretérito, de erros cometidos em outras existências, em outras reencarnações. Só que tem uma dádiva muito grande, porque a gente sabe que o nosso Pai, o Deus formador de todas as coisas, o Pai generoso e amoroso, é justo. Se Ele é justo, eu sei que toda ação no bem e todo o bem praticado está registrado também. Então, por exemplo, naqueles 30% que eu venho aqui nessa vida, no qual eu tenho que resgatar erros do passado, eu tenho essa ferramenta, o bem. Essa ferramenta é muito válida, porque
é dito para nós que um bem que você faz anula uma multidão de erros cometidos. Então, muitas vezes, se a gente tem alguma dívidas a pagar e erros que todos temos, porque ainda somos imperfeitos, utilizemos essa ferramenta, o bem. Porque o bem pode neutralizar erros cometidos. Como que podemos comprovar isso? É fácil. José Xavier era o irmão de Chico Xavier. E um trabalhador muito assíduo na obra, no Espiritismo, atendendo os desventurados, as famílias carentes, as mães sofredoras, junto com Chico. Enquanto Chico trabalhava, José Xavier ficava à prontidão atendendo, a ponto que estava programado para ele passar 11 anos em um sanatório para resgatar erros e dívidas do pretérito. Só que pela bondade dele, pelo amor dele, pelo trabalho no bem, isso foi atenuado, isso foi neutralizado. Ele teve o desencarne rápido, não passou pelo sanatório 11 anos como estava programado, simplesmente por fazer o bem. Então, muitas vezes as nossas dívidas são grandes, ok, mas façamos o bem, trabalhemos no bem, que isso será neutralizado ou pelo menos amortizado, com certeza. Então, é um exemplo que a gente tem muito, muito válido, e muito bem aplicado. Voltando. Bom, aí conforme a natureza da ação, ele coloca aqui, será o tipo do efeito e o seu alcance. Qual que é a potência ou quanto pode ser essa ação que me vai trazer um efeito? Essa causa que me trará esse efeito? Depende. Se eu esfregar a minha pele, é uma causa, é uma ação. Ela ficará apenas vermelha. É uma intensidade. Se eu cortá-la, a agressão é maior. Então, se eu cortar a minha pele, necessitará estancar o sangue, fazer um curativo, proteger para que isso solucione. Então, o quanto será o efeito depende da causa praticada. Esfregar é uma intensidade, cortar é uma outra intensidade. Então, é um exemplo trazido aqui para nós. Assim também se dá nos atos, causas que cometamos, bons ou ruins, para saber a intensidade do efeito, ou dos efeitos. O aparecimento, aí depende. Algo feito, uma causa realizada, depende. Ela pode aparecer de imediato, nessa própria vida, pós o desencarne, quando nós tomamos consciência, no plano espiritual, do erro cometido, porque muitas vezes a gente realiza algo e a gente não tem noção, ou pelo menos, não é que não tenhamos noção, não percebemos que aquilo é deletério. Às vezes, quando nós colocamos de prontidão em defender algo, que a gente acha que é certo, muitas vezes pode não ser certo. Porque quem que é detentor de toda a verdade? Não sabemos. Então, tomamos consciência no plano espiritual. Então, os efeitos serão no plano espiritual. Ou, como muitos de nós, e observamos ao longo da vida, na própria reencarnação. Quando voltamos aqui, e aqui mesmo resgatamos algumas dívidas do passado. A duração também é relativa, depende. Por exemplo, o exemplo da bola. Quando eu chuto uma bola, ela rolará até que termine a força que impulsionou. Assim também é a causa e o efeito. O efeito durará, a tristeza, a angústia, aquele resgate durará, dependendo da intensidade que foi a causa. Então, no entanto, depois de termos lançado, podemos colocar um obstáculo à frente, que venha fazê-la parar. Então, a intensidade com que eu cometo uma causa levará ao efeito, e a duração desse efeito será a intensidade que eu apliquei. Só que aí, lembremos, o bem, o trabalho no bem, o bem que façamos ao próximo pode servir de obstáculo e frear, limitar ou neutralizar aquele efeito que estamos vivenciando. Bom, e em relação àquilo que não podemos mudar? Então vamos lá, os efeitos que não é possível ser mudado. Os efeitos ao qual toda reencarnação vamos ter que resgatar porque é dívida do passado e Deus é justiça e temos que todos que passar. Por quê? Porque é plano reencarnatório. Temos que evoluir. Ninguém vai ficar para trás. Todos vão evoluir. Então, se todos vamos evoluir, então temos que passar. Nesse caso, quando tenhamos que passar por esse efeito, 2 pontos é relevante, que tenhamos resignação. Resignação em aceitar, não é possível mudar. Fizemos algo mal, então temos que resgatar. Lesionamos alguém, fizemos mal a alguém, então tenhamos todos que resgatar. Ação no bem, trabalho.
O trabalho pode neutralizar, e não só neutralizar, como também plantar fazer novas semeaduras para que venham novas colheitas. E essas novas colheitas sejam na terra ou no mundo espiritual, nas moradas celestiais. Outro exemplo do mestre, muito bem aplicado: a prática do bem é o obstáculo que impede o efeito do mal de continuar o seu curso. Então Cristo disse a Pedro: o amor cobre a multidão dos pecados. Então, um bem que você faz anula uma multidão de erros cometidos. Outro ponto: a justiça e misericórdia divinas são harmoniosamente unidas nesta lei de causa e efeito. Bondade, justiça e amor de Deus, que faz do próprio ser o juiz de sua sorte, para sofrer os efeitos duramente ou suavizá-los e até anulá-lo, atenuá-lo. Então, meus irmãos, que possamos refletir todos nós e entendermos que ninguém é culpado de nada. Somos os autores de nossas vidas. A vida tem a cor que nós pintamos diariamente. A vida segue conforme eu determino que ela siga. Aqui, quem quiser aprofundar um pouco mais, temos algumas obras, que trazem um pouco mais da aplicabilidade da lei de causa e efeito. E aqui, realmente, para fechar e comprovarmos que a lei de causa e efeito, ela existe, como que ela existe, ela é aplicada. Então, Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, trouxe essa frase, essa mensagem linda: o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço porque me torna um ser mal. Nós somos os autores de nossas vidas. Ninguém é culpado de nada. Então, a vida vai ter a cor conforme eu determino que eu pinte ela. Certo? Essa é a mensagem da noite. Assim, meus queridos irmãos, agradecemos a Jesus pela oportunidade do trabalho e que Ele permaneça conosco hoje e sempre. Obrigado.